Pessoal do sexto ano, bom dia, mais uma vez aqui, o treinamento para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Deem uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês essa questão aqui, ó, bem interessante, que tem duas formas da gente fazer, tá? Que é essa daqui, ó. O produto, olha só, vou ler para vocês, o produto, deixa eu pôr assim para não ficar mexendo, aqui, ó. O produto de um número de dois algarismos pelo número formado pelos mesmos algarismos escritos em ordem inversa é 2.944. Qual é a soma dos dois números dessa multiplicação? Então, ó, dê uma olhada aqui. Você precisa saber a diferença entre algarismo e número, né? Os algarismos do nosso sistema decimal é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos. Mas o 9, por exemplo, sozinho, posso considerar um número, porque o número é a formação. Então, se nós tivermos o 2.944, este é um número formado por 4 algarismos. Mas o 0, por exemplo, o 0 posso considerar também como um número, porque a formação que eu quis fazer é utilizando este algarismo. E o 12, professor? O 12 também é um número formado por 2 algarismos, entende? Então, nessa questão, quando ele fala que o produto vai dar 2.944, existe uma solução que é a fatoração, mas eu não vou fazer por fatoração, eu vou fazer por dedução. Fatoração é quando você divide por números primos, formando um produto de números primos, aí você vai formando uma sequência. Mas aqui não, aqui eu vou fazer de um jeito que eu achei, um jeito talvez mais rápido, talvez dedutivo, que é assim, ó. Quando você multiplica, e fazendo alguns testes aqui, deem uma olhada aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 900 é 30 vezes 30, raiz quadrada de 1.600 é 40 vezes 40, 2.500, 50 vezes 50. E 3.600 é 60 vezes 60. Se nós pegarmos aqui um meio termo, que é, olha só, o 55 vezes o 55, a partir daí nós podemos montar, ó, dê uma olhada, eu vou eliminar essa linha aqui, mas dê uma olhada, ó, 55 vezes 55 é 3.025, então está muito próximo. O que você vai fazer? Você vai diminuir um e vai aumentar o outro, até chegar no esquema que ele está falando, tá vendo? Os algarismos invertidos, 64, 46. Aqui chama-se espelhamento, é como se tivesse um espelho e você vendo duas imagens invertidas, tá? No espelho plano, por exemplo, são duas imagens invertidas. Então essa é uma solução, tá? Já na questão 13, ele diz assim, eu vou pegar esse cantinho aqui que ficou bem interessante, ó, tá? Esquece essa outra parte aqui que eu fui fazer uma linha, não achei legal. Então ele diz assim, ó, nessa questão número 13, olha só. Ele fala o seguinte aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Em uma escola, 1/6 das meninas usam um único brinco. Das meninas restantes, metade usa 2 brincos e a outra metade não usa. O número de brincos usados pelas meninas aí ele fala 1/3 do número de meninas, 2/3 do número de meninas, a metade do número de meninas, o dobro ou o mesmo número do número de meninas. Então veja bem, quando nós fizermos o raciocínio, você pode montar um gráfico assim, ó, que eu chamo de x 1/6 do número de meninas, mas eu acabei não usando x, né? Usei m mesmo. Então dê uma olhada, ó, 1/6 utiliza 2 brincos, tá? Presta atenção, 1/6 utiliza 2 brincos. E 2 vezes e meia, ó, aqui eu tenho 1/6 mais 1/6 mais metade, olha só, a outra parte, ó, 1/6, dá uma olhada aqui onde está a caneta, 1/6 mais 1/6 mais metade de 1/6, que é 1/12, elas utilizam 2 brincos.
Então eu chego à conclusão, multiplicando por 2 em cima e embaixo, nós temos 2 dozeavos, 2 dozeavos e 1 dozeavo. Somando, como é o mesmo denominador, você soma direto, vai dar 5 dozeavos essa soma. Então eu sei que 5 dozeavos das meninas, ó, dê uma olhada aqui, ó, 5 dozeavos das meninas, elas usam 2 brincos. Então 2 vezes essa quantidade vai dar o brinco que eu chamo brinco 1. E 1/6 do número de meninas usa um único brinco que eu chamo de quantidade de brinco 2. Tá? Nós sabemos que o total de brincos vai ser o brinco 1 mais o brinco 2. Tá? Aqui é a quantidade de brincos que eu chamo de 1 e brincos que eu chamo de 2. Na hora que eu somo vai dar 5/6, porque aqui eu simplifico, ó. 12 por 2 dá 6, então é 6 no denominador, nós temos 5/6 mais 1/6, que dá 6/6. Só que 6/6 é o quê? É o número de meninas. Então o número de brincos é igual ao número de meninas. Já na questão número 14 é muito legal, mas é top de linha essa questão. Ele fala assim, ó, essa daqui é bem bacana, tá? Claro que já é um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas ela é bem bacana. Mas eu não tenho problema com dificuldade. Eu até gosto porque o meu concorrente, por exemplo, nesse mundo competitivo, quanto mais difícil, melhor para mim, tá? Então, olha, a quantidade de água em uma melancia corresponde a 95% do seu peso. Manuel retirou a água dessa melancia até que a quantidade de água correspondesse a 90% do peso, que passou a ser de 6 quilos. Qual era o peso original da melancia? Olha só que interessante, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, a quantidade de água é 95% do peso. 95%, olha só, 95 dividido por 100 é 0,95. Então, eu escrevo que a quantidade de água é 0,95% do peso, olha só, tá? E aqui, quando ele retira a água, ele tirou, nós vamos ter uma nova quantidade de água, que não é a mesma, eu chamo de A', que agora vai ficar em 90% do peso que eu chamo de peso linha, porque o peso diminuiu, não é o mesmo peso mais. Só que 0,9 vezes o peso que aconteceu agora, que é de 6 kg, que ele falou, dá 5,4 kg, tá? Porque é 6 vezes 0,9, 6 vezes 9, 54, com uma casa decimal aqui, nós escrevemos 5,4, tá? Então eu sei que o peso que eu chamo de melancia de massa seca, a massa seca, olha só, é o que falta para 6, que é 0,6. Quando você pega que 5% do peso original, porque ó, se 95% do peso original é água, 5% do peso original é a massa seca, que eu já descobri na outra situação. Então, na hora que eu passo 5% dividindo, você vai fazer a conta, 0,6 dividido por 0,05. Como é que eu faço isso? Eu pego essa vírgula e passo 2 casas para a direita. Então, eu tenho 60 dividido por 5, que dá 12 quilos, tá bom? Já na questão número 15, o que acontece? Ele pede qual é a formação com azulejos pintados, tá? Então, ele pinta o azulejo desse jeito. Pessoal, a figura que você tem que eliminar, que não é possível pintar, é a figura espelhada, assim. Por quê? Porque a figura espelhada, essa pintura estaria do outro lado. Olha, dá uma olhada. Se você pegar o azulejo aqui, que está do outro lado, pintado do outro lado, e você deitar ele, você vai ver, ó, que essa pintura fica aqui, né, ó. Tá vendo? Dá para imaginar você girando ele no espelho? Então, resumindo, o espelhamento das imagens tornam as imagens enantiomorfas. O que é isso? É quando muda o lado. Por exemplo, se você escreve o F assim, se você colocar aqui um espelho, o F vai ficar desse jeito aqui no espelho. Isso é imagem enantiomorfa, tá? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e só para completar, né? Na questão que ele fala de qual é a figura, é assim, ó, a figura ao lado, olha aqui, ó, a figura ao lado, vou apontar com a caneta para vocês verem melhor.
Deixa eu pôr assim centralizado. Ó, a figura ao lado mostra a superfície pintada de um azulejo. Vocês sabem que a parte de trás do azulejo não é pintada, né? Isso é um losango, tá? Dos 5 padrões a seguir, apenas um não pode ser montado com cópias desse azulejo. Por quê? Porque ele estaria com o lado invertido, tá bom? Então essa questão envolve espelhamento de figuras geométricas. Valeu, pessoal!